exploração e compreensão da diversidade religiosa, um olhar científico. Introdução. A religião em seu estágio inicial se distingue das versões mais avançadas do pensamento espiritual, no entanto, isso não a torna destituída de religiosidade. Ela é uma expressão autêntica do que é real. Mesmo considerando as discrepâncias presentes nas práticas religiosas dos povos primitivos, elas refletem necessidades fundamentais do ser humano, seja em um âmbito individual ou coletivo. Portanto, não existe uma religião falsa, todas possuem sua própria veracidade e significado. Ponto. Premissa. As origens das ciências da religião remontam a um século repleto de agitações, com intensas transformações sociais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e morais. Nesse período, emergiu a ideia de que as estruturas e crenças até então estáveis e respeitadas estavam se dissolvendo, e as pessoas eram impelidas a reavaliar suas posições sociais e relações interpessoais. Esta percepção reflete o espírito da época, mas não se limita aos séculos 20 e 21, ela se origina no século XIX. Aproximadamente entre 1875 e 1914, começaram a surgir as primeiras pesquisas, publicações e departamentos acadêmicos focados exclusivamente no estudo da religião ou das religiões. Atualmente, a religião se tornou objeto de estudo de uma miríade de disciplinas, utilizando diversos métodos de investigação. Houve também uma especialização crescente nas ciências e uma expansão das teologias e histórias específicas de cada tradição ou comunidade espiritual, conforme destacado por Filoramo e Prandi em 2016. Hoje em dia, é um desafio para pesquisadores e estudiosos abarcar todos os aspectos de uma disciplina como a sociologia. Quando se aborda um tema específico dos estudos de religião, como a secularização e a laicidade, percebe-se a existência de uma vasta gama de livros, artigos científicos e pesquisadores dedicados ao assunto. Portanto, está estendido o convite para explorar as principais escolas teóricas, autores e tópicos essenciais que formam a base dos estudos da religião. Esta jornada é crucial para navegar com sucesso no vasto e complexo terreno desta área acadêmica. A origem e a relevância do pensamento racional crítico. É um fato reconhecido que lendas e mitos serviram como fundamentos sociais e morais para os povos antigos e primitivos em diversas partes do mundo, desde comunidades nômades até grandes civilizações. Observa-se que os mitos narram histórias repletas de magia, onde a realidade não é representada através de uma lógica racional e cadeias de causa e efeito. Em vez disso, a realidade é descrita pelo pensamento mítico-mágico de uma maneira fantástica, incrível, por vezes absurda ou extraordinária. Trata-se de uma forma de compreensão do mundo que se apoia em sensações, imagens exageradas e na concepção do maravilhoso. É conhecido que os gregos, por exemplo, traçavam suas origens aos heróis da Guerra de Troia, descritos na poesia épica de Homero, enquanto os romanos vinculavam suas raízes aos irmãos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte, figuras imortalizadas nos escritos do historiador romano Tito Livio. Observa-se que este pensamento mítico teve suas raízes em um extenso período da história grega, possivelmente começando no século X a.C., antes da Era Comum, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, e estendendo-se até o século V d.C., depois da Era Comum. Esses mitos, transmitidos de geração em geração e eventualmente transcritos em forma escrita, deram origem às grandes obras da literatura. Exemplos notáveis são a Odisseia e a Ilíada, peças centrais da literatura grega, cuja autoria é tradicionalmente atribuída ao poeta Homero. Estas obras tiveram uma influência significativa sobre o mundo ocidental. Nas cidades-estados da Grécia Antiga, começou a emergir um grupo de pensadores que interpretava de maneira diferente esses antigos mitos e lendas. Com o tempo, percebeu-se que a filosofia, caracterizada pelo pensamento racional crítico, começou a se distanciar do pensamento mítico-mágico, que imergia o mundo e os seres humanos em um universo de sonhos e crenças. A filosofia, como um campo de conhecimento distinto, surgiu na Grécia no século VI a.C., em oposição às narrativas poéticas que eram comuns nas cidades gregas da época.
Os primeiros filósofos começaram a questionar as origens mágicas e milagrosas dos mitos, buscando explicações alternativas para os fenômenos do mundo. Estes pensadores são conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos começaram a refletir sobre a cosmologia, a origem do mundo e da vida, propondo a existência de uma arqué ou princípio universal como a fonte de toda a Gênese. Esta abordagem marcava uma mudança significativa do pensamento mítico para uma tentativa de compreensão racional do universo. Eles são denominados pré-socráticos porque viveram em uma era que antecedeu a Sócrates, 469 a.C. 399 a.C., um dos mais influentes filósofos da história, nascido em Atenas, Grécia. O termo pré-socrático é usado para distinguir estes pensadores da filosofia socrática, que marcou um ponto de virada significativo na tradição filosófica ocidental. Sócrates, uma figura central na história da filosofia, não deixou escritos próprios. No entanto, seu discípulo, Platão, 427 a.C., 347 a.C., documentou extensivamente as ideias e métodos de seu mestre. O método socrático, conhecido como elenchos, diferenciava-se notavelmente da abordagem dos sofistas gregos, que praticavam a erística, um tipo de debate focado mais em vencer a discussão do que em buscar a verdade. O elenchos de Sócrates era um processo dialético de perguntas e respostas conduzido em público, fundamentado em argumentos lógicos em vez de meras opiniões. Esse método valorizava a refutação como uma ferramenta de investigação, buscando descartar o que era trivial e revelar significados ocultos nos argumentos. Para Sócrates, a verdadeira compreensão só surgia após uma investigação conjunta e cuidadosa, enfatizando a importância de compreender claramente as perguntas feitas e os limites e implicações das respostas dadas. É interessante notar que a famosa expressão "só sei que nada sei", frequentemente atribuída a Sócrates, não foi, na verdade, pronunciada por ele. Essa frase era originalmente uma inscrição no templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. Após visitar o oráculo de Delfos e ouvir as palavras da pitonisa, sacerdotisa, Sócrates adotou esse princípio como um lema. O lema completo era: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum." Contudo, é importante entender que este lema não se referia a uma busca interior ou psicológica, pois a ideia de subjetividade individual como a conhecemos hoje não existia naquela época. Para aqueles interessados em aprender mais, recomenda-se a leitura da Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Esta obra é amplamente disponível em versões digitais e é considerada um dos textos mais belos da filosofia ocidental. Outra leitura recomendada é o livro homônimo de Xenofonte, que também aborda a figura de Sócrates e está disponível em formatos digitais. O pensamento mágico mítico se caracteriza por sua natureza oposta ao pensamento racional filosófico. Enquanto o pensamento racional busca explicar fenômenos, objetos e fatos através de razões e causas, estabelecendo cadeias causais lógicas e verificáveis por métodos empíricos, experiências reais, ou racional ideais, experiências abstratas, o pensamento mítico, mágico segue um caminho diferente. É importante destacar que o pensamento mítico mágico não se extinguiu com o advento das redes sociais e da globalização econômico-financeira. Ele persiste de várias formas na cultura contemporânea. A transição do pensamento mítico para o racional, do mito à razão, foi um processo gradual e longo. E quem iniciou esse movimento de afastamento do pensamento mítico-mágico? Foi Tales de Mileto, considerado o precursor da filosofia da Fis. Ele propôs a ideia de que havia um princípio originário único: tudo é água, tudo provém dela, sendo esta a primeira proposta filosófica a se distanciar dos padrões do pensamento mítico. Para ilustrar a importância desse desenvolvimento, convido você a observar a Escola de Atenas, uma famosa pintura da Renascença italiana, que representa figuras proeminentes da filosofia antiga em um ambiente de discussão e aprendizado. A Escola de Atenas, pintada por Raffaello Sanzio, de 1483 a 1520, é uma obra emblemática que retrata a Academia de Platão.
Criada entre 1509 e 1510 sob encomenda do Papa Júlio II, a pintura foi destinada à decoração de um dos palácios do Vaticano. Este afresco, que é uma técnica de pintura mural, exibe uma cena notável. No centro, vê-se Platão segurando seu livro Timeu. Platão é retratado apontando para o alto com o dedo indicador, uma alusão ao mundo das formas ideais e ao conhecimento supremo, enquanto seus outros dedos apontam para baixo, representando o mundo das formas sensíveis. Ao lado de Platão, Aristóteles, outro filósofo proeminente, é mostrado segurando sua obra Ética. A palma de sua mão estendida para frente e para baixo simboliza o mundo sensível e a abordagem empírica. A disposição dos personagens e a simbologia na obra de Rafaelo expressam de forma visual a essência dos pensamentos e filosofias de Platão e Aristóteles. Antes do surgimento formal das ciências da religião como uma disciplina acadêmica, diversos autores e livros contribuíram significativamente para o campo do estudo religioso. Estas obras variam desde análises filosóficas e teológicas até explorações históricas e antropológicas das práticas e crenças religiosas. Alguns dos autores e obras notáveis incluem Platão e Aristóteles. Ambos discutiram a natureza da divindade, ética e a relação entre religião e sociedade em suas obras. Livros como A República de Platão e Ética Nicomaco de Aristóteles oferecem insights sobre pensamentos religiosos e éticos. São Agostinho, sua obra Confissões e A Cidade de Deus são fundamentais para entender o desenvolvimento do pensamento cristão e sua relação com a filosofia grega. Tomás de Aquino, em Suma Teológica, ele explora a relação entre fé e razão, fundamentando muitos aspectos da teologia cristã. Immanuel Kant, em obras como Crítica da Razão Pura e Religião nos Limites da Simples Razão, Kant investiga os limites do conhecimento e da moralidade, abordando também questões religiosas. Friedrich Schleiermacher, considerado o pai da teologia moderna, suas obras, como Discursos sobre a Religião, buscam reconciliar a religião com o iluminismo e a modernidade. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber explora como as crenças religiosas podem influenciar o desenvolvimento econômico e social. Emily Durkheim, seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa é fundamental para entender a sociologia da religião. Sigmund Freud, em obras como Totem e Tabu e O Futuro de uma Ilusão, Freud oferece uma perspectiva psicanalítica sobre a religião. Carl Jung, ele explorou a relação entre religião e psicologia em várias obras, destacando-se por sua teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano, Eliade explora as manifestações do sagrado e seu impacto nas culturas e religiões. Esses autores e seus trabalhos forneceram as bases teóricas e metodológicas que moldaram as ciências da religião modernas. David Hume e Immanuel Kant são dois filósofos fundamentais para entender a evolução do estudo da religião numa perspectiva científica e filosófica. David Hume, filósofo escocês, é frequentemente citado como um dos pioneiros no estudo científico da religião. Conforme apontado por Frank Usarski em 2013, Hume abordou a religião sob as exigências da ciência moderna. Ele não buscava defender a religião, mas sim explicá-la de uma maneira racional e clara, sem recorrer a entidades transcendentais ou mágicas. Suas análises críticas da religião, como evidenciadas em obras como Diálogos sobre a Religião Natural, foram fundamentais para o desenvolvimento posterior das ciências da religião. Por outro lado, Immanuel Kant, filósofo alemão, propôs uma abordagem radicalmente nova para o estudo da religião em sua obra Crítica da Razão Pura, publicada em 1781. Kant argumentou que a religião poderia ser entendida como um produto puramente cultural da humanidade e explorou a possibilidade de estudá-la a partir de uma perspectiva externa. Ele enfatizou a necessidade de submeter todas as áreas do conhecimento, incluindo a religião, à crítica da razão. Esta abordagem representou um marco para a compreensão da religião como um fenômeno cultural e intelectual, sujeito ao escrutínio racional. Ambos os filósofos, com suas perspectivas e análises,
contribuíram significativamente para o desenvolvimento das ciências da religião, movendo o foco do estudo da fé e da crença de uma perspectiva predominantemente teológica para uma análise mais racional, crítica e cultural. O contexto sócio-histórico-cultural do século XIX teve um impacto profundo no desenvolvimento das ciências da religião. Esse período foi marcado por uma série de transformações dinâmicas, incluindo guerras, invenções, epidemias, expansões científicas e descobertas. Duas mudanças significativas foram a Revolução Industrial e o imperialismo europeu, que redefiniram o cenário mundial. Nesse século, houve interações específicas entre diferentes povos e culturas, que influenciaram diretamente o estudo das religiões. Missão religiosa. Missionários cristãos foram enviados para converter povos e tribos, muitas vezes impondo suas crenças e práticas religiosas e suprimindo culturas locais. Missão industrial comercial. O comércio de produtos e serviços incentivou a exploração de regiões remotas, levando comerciantes e exploradores a lugares antes desconhecidos. Missão colonial. A submissão de populações nativas ao poder colonial europeu e americano do norte impôs regras e padrões da civilização ocidental. Além disso, o século XIX testemunhou avanços significativos nas ciências naturais e físicas. O impacto da teoria da evolução de Charles Darwin, como exposto em Na Origem das Espécies, 1859, desafiou as noções pré-existentes sobre a distância evolutiva entre humanos e outros animais, gerando uma mudança profunda na percepção da realidade, do mundo, da vida e da religião. Movimentos como o positivismo e o evolucionismo não só influenciaram as ciências naturais e a filosofia, mas também moldaram uma nova maneira de ver o mundo e a humanidade. No contexto do imperialismo e da dominação colonial, o encontro com culturas e valores religiosos distintos dos ocidentais gerou uma necessidade de reavaliação e compreensão mais profunda dessas diferenças. Isso contribuiu para o surgimento de um interesse renovado no estudo comparativo das religiões e no desenvolvimento das ciências da religião como um campo acadêmico distinto. De acordo com os estudiosos Girolamo e Prandi em seu trabalho de 2016, as mudanças trazidas pelo século XIX, incluindo as novas realidades culturais e valores encontrados, bem como o declínio progressivo da hegemonia do cristianismo, evidenciaram a necessidade de abordar a tradição cristã de maneira mais sistemática e crítica. Isso significava uma análise que fosse livre de preconceitos, sejam eles de natureza teológica ou filosófica, e que confrontasse o cristianismo com as diversas tradições religiosas orais que se tornaram acessíveis nesse período. Este movimento de confrontação crítica e sistemática não apenas destacou a diversidade religiosa, mas também impulsionou uma investigação mais aprofundada e respeitosa das várias tradições religiosas ao redor do mundo. Essa abordagem marcou uma transição significativa na maneira como as religiões eram estudadas, saindo de um enfoque centrado no cristianismo para uma perspectiva mais global e inclusiva, considerando uma ampla gama de tradições e práticas religiosas. Este desenvolvimento foi fundamental para o estabelecimento das ciências da religião como um campo acadêmico que busca entender a religião em suas diversas manifestações e contextos culturais. O contexto sócio-histórico-cultural do século XIX, caracterizado por colonizações e expansões europeias, gerou um vasto registro de cartas, livros e relatórios que circularam pela Europa, levantando questionamentos profundos sobre a natureza das civilizações europeias e das populações indígenas ou selvagens. Este período foi marcado por um questionamento intenso da religião desses povos, colocando a palavra religião entre aspas para indicar a diferença conceitual entre as compreensões ocidentais e não ocidentais de religião. Para muitos povos indígenas, por exemplo, a religião não é vista como uma entidade separada, mas como uma parte integrada de toda a vida comunitária, ritual e mitológica. No século XIX, houve também um aumento no estudo das estruturas linguísticas e mitológicas das antigas civilizações, e a Bíblia começou a ser objeto de pesquisas arqueológicas, sociológicas, literárias, históricas e filológicas, revelando novas realidades sobre os textos sagrados do cristianismo. Estes estudos mostraram que os textos considerados sagrados foram escritos ao longo de séculos em diversos contextos e por diferentes autores, usando vários tipos de linguagem. Max Weber,
com seus conceitos de neutralidade axiológica e objetividade relativa, forneceu ferramentas importantes para as ciências sociais e econômicas para controlar a interferência de valores subjetivos nas investigações. Estes conceitos são cruciais para as ciências da religião, pois permitem um estudo mais objetivo e menos influenciado por preconceitos pessoais. As ciências da religião, como campo acadêmico, estão dedicadas ao estudo histórico e sistemático da religião como manifestação universal e das religiões concretas como fenômenos humanos. Este campo não adota uma postura confessional ou apologética, mas busca investigar a religião em suas múltiplas dimensões e contextos socioculturais sem julgamentos de valor. Como aponta Frank Uzarsky, a ciência da religião não deve instrumentalizar seus objetivos para favorecer uma crença específica. Portanto, as ciências da religião proporcionam um olhar imparcial e científico sobre fenômenos religiosos, contribuindo para uma compreensão mais profunda e respeitosa das diversas expressões de fé e crença ao redor do mundo. A postura adotada pelas ciências da religião, conforme descrito por Frank Uzarsky, é de indiferença em relação ao objeto de estudo, o que significa uma técnica de observação e análise que busca se distanciar das crenças pessoais e das militâncias para observar a religião de maneira mais ampla e sob diferentes ângulos. Esta abordagem permite uma observação mais objetiva e menos influenciada por envolvimentos pessoais ou perspectivas internas a uma determinada fé. Este princípio de distanciamento está relacionado aos conceitos de ateísmo metodológico ou agnosticismo metodológico, que sugerem que o cientista da religião não deve se envolver em questões sobre a última verdade, ou fazer julgamentos de valor baseados em uma religião específica. Isso é crucial para manter a objetividade e a imparcialidade no estudo das diferentes tradições religiosas. Um exemplo claro dessa abordagem é observado na comparação entre as religiões cristãs, que giram em torno de conceitos como pecado, salvação e Deus-diabo, e religiões de influência africana ou oriental, que têm diferentes concepções sobre a vida, a morte, o sofrimento e a espiritualidade. As ciências da religião enfatizam que os pontos de vista internos a uma religião são provisórios e não absolutos, visando alcançar uma compreensão mais ampla e abrangente das diversas tradições religiosas. Além disso, existe um debate sobre se a ciência da religião é uma disciplina única com um método específico, como a fenomenologia da religião, ou um campo interdisciplinar com métodos variados e complementares. Firolamo e Prandi, 2016, preferem ver as ciências da religião como uma área disciplinar aberta e dinâmica, onde diferentes disciplinas científicas contribuem para o estudo da religião. O estudo acadêmico-científico da religião inclui uma variedade de métodos históricos, sociológicos, antropológicos, fenomenológicos, quantitativos, entre outros. O ponto comum é que na ciência da religião, nenhum aspecto da religião é considerado tabu. Todos os fenômenos relacionados à espiritualidade e religião podem ser estudados e compreendidos. Assim, realizar uma investigação nas ciências da religião significa adotar um espírito de questionamento crítico, alinhado ao método socrático de refutação e investigação, o elenchos. Sim, é possível estudar e compreender a religião, embora seja um campo complexo e multifacetado que exige uma abordagem multidisciplinar e um respeito pela diversidade e profundidade das experiências e crenças religiosas. Aqui estão alguns pontos que destacam a viabilidade e a importância de estudar a religião. Complexidade e diversidade. A religião é um fenômeno humano complexo que abrange crenças, práticas, rituais, tradições e experiências. Cada religião tem sua própria história, contexto cultural e sistema de crenças, o que torna o estudo da religião tanto desafiador quanto enriquecedor. Abordagem interdisciplinar. A religião pode ser estudada a partir de várias disciplinas, incluindo história, antropologia, sociologia, psicologia, filosofia e literatura. Cada uma oferece uma lente única através da qual a religião pode ser compreendida e interpretada. Métodos de pesquisa diversificados. Os estudiosos empregam uma variedade de métodos para estudar a religião, incluindo análise textual, pesquisa histórica, estudos etnográficos, métodos quantitativos e análise fenomenológica. Essa diversidade de métodos permite uma compreensão mais completa e matizada da religião.
Perspectivas globais e culturais. O estudo da religião oferece uma janela para compreender diferentes culturas e sociedades. Através do estudo das religiões, é possível ganhar insights sobre valores, práticas, tradições e visões de mundo de diferentes comunidades ao redor do mundo. Desafios e limitações. Enquanto a religião pode ser estudada academicamente, é importante reconhecer que aspectos das experiências religiosas e espirituais que podem ser subjetivos e pessoais. Estudar a religião requer uma sensibilidade para essas dimensões, bem como um reconhecimento das limitações inerentes a qualquer tentativa de compreender plenamente a experiência humana. Reflexão e autoconsciência. O estudo da religião também exige que os pesquisadores reflitam sobre suas próprias crenças e preconceitos. A autoconsciência ajuda a manter a objetividade e permite uma abordagem mais equilibrada e respeitosa. Contribuições para a sociedade. O estudo da religião é importante não apenas academicamente, mas também para promover a compreensão e o respeito entre diferentes culturas e crenças religiosas, o que é crucial em uma sociedade globalizada e multicultural. Em resumo, embora o estudo da religião apresente desafios únicos devido à sua natureza complexa e às vezes subjetiva, é definitivamente possível estudá-la e compreendê-la de forma significativa, utilizando uma variedade de métodos e abordagens interdisciplinares. Ao analisar 3 reportagens sobre religião de fontes brasileiras, percebe-se alguns pontos em comum e diferenças importantes. Pontos em comum. Intolerância religiosa. Todas as reportagens abordam casos ou questões relacionadas à intolerância religiosa, destacando este como um problema persistente na sociedade brasileira. Diversidade de crenças. As matérias refletem a diversidade religiosa no Brasil, mencionando diferentes crenças e práticas. Impacto social. As reportagens indicam o impacto social e cultural da religião e da intolerância religiosa, mostrando como esses fenômenos afetam a vida das pessoas e das comunidades. Diferenças. Foco específico. Cada reportagem tem um foco específico, como ataques específicos a religiões de matriz africana, a posição do Papa sobre questões religiosas, ou ações de combate à intolerância. Perspectivas e contextos. As reportagens variam nas perspectivas e contextos apresentados, desde o ponto de vista das vítimas de intolerância até as ações de líderes religiosos e autoridades. A postura científica de um cientista da religião diante desses fenômenos deve ser de neutralidade e objetividade, evitando julgamentos de valor e buscando compreender os fenômenos religiosos em seus contextos socioculturais. Deve-se adotar uma abordagem interdisciplinar, utilizando métodos variados para entender a complexidade e a diversidade das experiências religiosas. Além disso, é essencial manter um espírito crítico e aberto a diferentes interpretações e visões. Obrigado por ter prestigiado nosso conteúdo sobre teologia. Inscreva-se no canal e até mais.